Onde estou? Quem sou? Aqui. Peraí. O mosquito vai entrar na minha boca. Aí. Vamos ver este daqui, ó. Travessura de um preto velho. É um moço que nos conta. Boa noite, assombrados. Tenho um caso para dividir com vocês, que eu vou chamar de Travessura de um Preto Velho. Antes, preciso informar que hoje sou um médium de incorporação na Umbanda Universalista. Então, peço o devido respeito à minha religião. Seus comentários serão sempre bem-vindos, desde que não venham com preconceitos ou injúrias. Para todos, né? Para todos. Dito isso, boa leitura. Em uma visita de nosso amado Papai Manuel de Aruanda, onde ele chegou em terra para trazer um axé para seus filhos, depois de ter conversado e esclarecido algumas coisas, ele, com seu jeitinho meigo, disse: Fia, esse nego tá sentindo cheiro de bolo. Tem bolo aí, fia? Faz tempo que nego não come bolo. Minha esposa tinha feito um bolo e estava esfriando, então lhe foi servida uma fatia do bolo. Com a alegria de uma criança, o Papai Manuel começou a retirar pequenos pedaços com seus dedos e, comendo, sorria e apreciava com satisfação o sabor do bolo. Então o velho Manuel, como ele mesmo se identifica, viu a nossa cachorrinha, Molly, observando ele comer, e disse o velho Manuel: Olha, tem criança em casa. Essa criancinha gosta de bolo? E respondemos que, se der, ela come tudo. O velho Manuel deu uma gargalhada e disse: Claro que come, é criança, e criança adora açúcar. Açúcar, acho que é açúcar, né? Depois que ele terminou de comer, agradeceu, nos abençoou e subiu. Estávamos na cozinha e então minha esposa guardou o bolo no porta-bolos e travou a tampa. E fomos para a sala. Passado um tempinho, demos falta da nossa cachorrinha e chamamos pela Molly. Logo ela apareceu e estava mastigando alguma coisa. Nós achamos que era ração, pois o prato com ração fica na cozinha. Tempos depois, minha esposa vai até a cozinha e me chama para ver uma coisa. Para nossa surpresa, o porta-bolos estava destampado e tinha uma grande mordida no bolo. Eis o que a Molly mastigava, o bolo. Nós nos olhamos e rimos, pois entendemos o que aconteceu. O velho Manuel tinha dado bolo para a criança. Travessura de um preto velho. Meu fraterno abraço para todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Olha lá, ele pegou, falou, ele não deu aquela hora, mas ele falou: Você quer um bolinho? Eu vou dar para você. Foi lá e deu um bolo para a cachorrinha. Cachorrinha, né? Ai, ai, ai. E ela que se deu bem, ó. Tá, acho que é isso daqui. Beleza, vamos lá então ao relato de hoje, que é este aqui, na verdade, a amante morta que voltou, mas aqui ele deu um outro título, que é Mulher aparece ao seu ex-amor na hora da morte. Vamos lá. Oi, Ana e assombrados, meu nome é fulano, mas pode me chamar de fulano, como já sei que serei chamado. Ana Paula, eu sou seu fã, acho muito agradável seus modos de se expressar. Parabéns, muito obrigada. Farei aqui o relato de um fato que aconteceu comigo mesmo. Faz muito tempo, quando o fato me ocorreu, eu tinha 17 anos, hoje estou com 59 anos. Como foi muito marcante, apesar do tempo, lembro do acontecido com riqueza de detalhes. Sou um caipira puro sangue, ou seja, sou um matuto legítimo. Sou orgulhosamente matuto e adoro isso. Nasci, cresci e vivo numa cidade do interior do Piauí, já bem próximo da fronteira com o estado do Pernambuco. De formação, sou contador e exerço a profissão. Não vejo a hora de me aposentar e assumir definitivamente a minha condição de matuto. Vamos aos fatos.
Na minha região, era costume dos moradores da zona rural colocarem seus filhos na cidade durante o período letivo e no período de férias ficavam sempre na roça, exceto os que tivessem um emprego na cidade, o que era o meu caso. Aos 13 anos, comecei a trabalhar numa padaria. Por ser estudante, trabalhava meio expediente. O nome atribuído à minha função na padaria era menino demandado. Menino demandado. Aquele em que todos lhe dão ordens, mandando fazer alguma coisa. Agora vou atribuir nomes aos personagens, ok? Todos nomes fictícios. Eu, ela, João e Maria. Eu e João éramos bons amigos, morávamos vizinhos e estudávamos juntos. Tínhamos a mesma idade, na época, ambos com 16 anos. No linguajar do nosso interior, nessa idade o menino tá passando de pinto para frango, entendeu? E foi por estar nessa fase que nossa curiosidade nos levou a uma atitude que gerou este relato. No percurso entre nosso bairro e o colégio onde estudávamos, passávamos por perto de vários bordéis, hoje inexistentes. Foi então que resolvemos dar uma entradinha naquele setor para saciar a nossa curiosidade. Gostamos do que vimos e nossas visitas àqueles bordéis passaram a ser cada vez mais frequentes. Às vezes até matávamos aulas. Aí então eu conheci ela e meu amigo João conheceu Maria. Ela e Maria tinham bem mais idade do que nós. Tinham idade para ser nossas mães. No tipo de... Enfim, foi então que ficamos loucamente apaixonados. Eu por ela e João por Maria. Alguns meses depois de alguma forma, nossas famílias descobriram tudo e apanhamos bastante dos nossos pais. Ficamos de castigo, passamos a ser vigiados e volta e meia nossas mães, que também eram amigas, bradavam: "Seus moleques vagabundos, vocês não valem nada, onde já se viu? Nessa idade, mata aula para ir pro cabaré!" E nossas ardentes paixões tiveram que ser interrompidas. Maria permaneceu na mesma cidade, no mesmo bordel. Já ela, declarando-se apaixonada por mim, mergulhou no alcoolismo desenfreado e falou que, não sendo possível continuar comigo, não ficaria mais naquela cidade. Estava decidida a ir embora para a terra natal dela, uma pequena cidade de Pernambuco, próxima à nossa. E aos prantos ela partiu. Ela e Maria sempre se comunicavam. Anos se passaram e ela foi completamente apagada da minha memória. Meu amigo João casou-se e foi embora para São Paulo. Terminei meu curso de contabilidade, continuei na empresa que me dera a primeira oportunidade de trabalho como menino demandado. Só que agora eu era o diretor administrativo da empresa. E viajava sempre para a capital do meu estado a serviço da empresa. E numa dessas viagens me ocorreu algo muito marcante que lembrarei por toda a minha vida. Cheguei à capital às 3 da madrugada e me hospedei no hotel de costume. Sou católico assíduo e fui orientado a fazer orações no deitar e no levantar. Assim fiz no hotel, rezei e deitei. Num certo momento, tive o que a princípio achei que era um sonho, mas não era sonho, porque eu me sentia acordado e tinha consciência que estava num quarto de hotel na capital. Então, vi algo distante, que ora parecia uma nuvem, ora parecia fumaça, e aquele algo foi se aproximando. Até que percebi que envolto naquela nuvem ou aquela fumaça, tinha uma silhueta humana que foi se aproximando até que percebi claramente que o algo envolto naquela nuvem ou fumaça era uma figura feminina, com vestes brancas, tinha pele branca, era gordinha e tinha um rosto muito bonito.
Mas ela não caminhava, era tipo uma estátua flutuando entre a nuvem ou a fumaça, e ameaçou se jogar sobre mim na cama. Levantei atordoado da cama, abri a porta, percorri os 4 lances de escada até chegar na recepção do hotel. Lá eu desmaiei. Quando recuperei os sentidos, estava deitado num sofá na recepção do hotel, me enrolaram em um lençol e me deram álcool para cheirar. Perguntei que horas que eu descia as escadas correndo e me responderam que foi por volta das 4 da manhã. Me interrogaram, contei a história, duvidaram e me perguntaram se eu não usava algum medicamento controlado, alguma coisa assim. Eu falei que não. Então disseram talvez que fosse o cansaço da viagem. E eu exigi que me mudassem de quarto. Eles resistiram. Aí então ameacei que eu ia mudar de hotel então. Então eles me mudaram de quarto. Não consegui dormir 1 minuto naquele resto de noite. E durante os 3 dias que eu fiquei na capital, não consegui esquecer o ocorrido um só instante. Ao retornar à minha cidade, meu colega de trabalho disse: tá com 3 dias que uma morena lhe procura aqui pela manhã e de tarde. A gente fala que você tá na capital e não tem data definida para voltar. Mesmo assim, ela insiste e volta aqui. Eu acho que daqui a pouco ela aparece. E de fato, dentro de poucos minutos, ela apareceu. A princípio, ela era para mim assim completamente uma desconhecida. Fui atendê-la no balcão da empresa e ela me disse: ela sofreu um acidente e teve morte instantânea. Eu respondi: você tá equivocada. Não sei quem é você, nem de quem está falando. Foi então que ela disse: que pena. Sei que se passaram muitos anos, mas nós nunca esquecemos de você. E você esqueceu completamente da gente. Me interessei pelo assunto e a conduzi a uma sala privada. Foi então que essa mulher disse: eu sou Maria, que gostou muito do seu amigo João. Que rumo tomou ele? Lembra agora? E você e ela, minha melhor amiga, se gostavam demais, até que a família de vocês descobriu e tudo acabou. Ela sempre foi uma eterna apaixonada por você. Nunca te esqueceu. Aí há 4 dias, ela sofreu um acidente por volta das 4 da manhã e teve morte imediata. Que susto! E aí ele que disse: que susto! Pois foi nesse dia e horário que, assustado com a visão que eu tive, corri atordoado até a portaria do hotel. Aí então perguntei a Maria: tem visto ela recentemente? Me descreva a fisionomia atual dela. E para o meu espanto, a Maria disse: ela tinha ainda um belo rosto, como sempre teve, mas estava bem branca e bem gordinha. Não tive mais dúvidas. Ela me visitou na hora de sua morte. Ela tentou se jogar sobre mim na hora que estava morrendo. Até mesmo nesse momento, ela continuou lembrando de mim. Eu senti um pouco de remorso por ter esquecido completamente quem nunca me esqueceu. Eu era ainda meio crianção, sabe? Passei a rezar em sufrágio de sua alma. E na minha crença ficou reforçado o que eu já sabia. Somos corpo e alma. Eita, Laia. No fim, a mulher sofreu a falta, né, dele. Complicado, difícil, situação difícil, né? Mas vamos lá, vamos dar beijo aqui no pessoal. Aqui, beleza. E já vou ler o outro relato aqui, ó. O choro de criança no cemitério. Olá, Ana e todos os assombrados. Estou muito feliz em te contar essa história ocorrida com o meu avô. E já te adianto, se ler esse, vou te mandar vários outros. Todos os nomes estão trocados e gostaria que você me chamasse de moça.
por causa dos seus antigos vídeos. A moça que nos conta essa história, esse relato. Tá. Se tiver erros, peço perdão. Português nunca foi o meu forte. Ok, então é uma moça que nos conta essa história, né? Meu avô conta que um dia, quando chegava do trabalho na roça, passava pelo lado de um cemitério e escutou um choro bem fraco vindo do interior desse cemitério. Mas como ele sempre viu e ouviu coisas sobrenaturais, acredito, ele nem se importou e seguiu o caminho. No outro dia, passou novamente ao lado do mesmo cemitério e novamente escutou o mesmo choro fraco. Então ele disse em pensamento: se você quiser me pedir alguma coisa, pode vir em sonho e me pedir. Naquela mesma noite, ele sonhou com uma menina que tinha uns 6 anos. No sonho, ela estava com a mão amarrada e falou: o senhor pode me ajudar a desvirar? Aí ele com... Hã? Ela disse assim: o senhor pode me ajudar a desvirar? Eu acordei no escuro, tentei sair, mas não consegui e acabei ficando de bruços. O senhor pode me ajudar? Meu avô, como em toda cidade pequena, conhecia os pais daquela menina. Então ele reconheceu a menina no sonho. É isso? Ele sabia? Então, mesmo receoso, resolveu contar o sonho aos pais dela. Após tudo contado e explicado, eles decidiram ver se a menina estava mesmo de bruços no caixão, é isso? Como ela contou em sonho. Quando abriram o caixão, todos ficaram assustados, porque a menina estava realmente de bruços. De barriga para baixo. Agora, uma explicação. Na época do relato, era costume amarrar as mãos de criança e anjos para ficar como se estivessem rezando. Eu não sei bem o ano do acontecido, mas naquela época não precisava de documento para desenterrar qualquer pessoa, era só a família pedir. Obrigada por ler o meu relato. E também provavelmente eles não faziam. O avô dela... Talvez isso tenha acontecido, não sei quantos anos a moça que nos conta essa história tem, mas isso teria acontecido talvez nos anos 50, nos anos 50, anos 50, por aí. Então, eu acredito que dependendo, cidade pequena também, tudo não era... Eles não faziam todo aquele procedimento de necrópsia e tudo mais, talvez preparar o corpo. Às vezes era só realmente dar banho. Minha mãe conta que lembra da galera no sítio, por exemplo, os homens iam, quando alguém morria, os homens construíam o caixão e as mulheres cuidavam do corpo, algumas mulheres, acho, sei lá, sabe? Dava banho e tal, ia preparando, colocando roupa. Não tinha serviço funerário ou não sei o que. Aí colocava lá, às vezes enrolava, colocava numa esteira, não sei lá. Então, poderia ser... Aconteceu que a menina teve algum mal, mas ela não estava morta, né? E aí ela voltou à vida dentro do caixão, com as mãos amarradas desse jeito, para parecer que era um anjo que estava rezando. E aí ela com a mão amarrada se debateu dentro do caixão. Que horror, gente, imagina que situação. E virou e acabou morrendo aí sim. Agora, será que... hein? E tem algum, né? Antigamente, acho que tinha vários desses casos. Sei lá. Mas o fato é que ele escutou, sonhou com a menina e estava certo, provavelmente, né, do que ocorreu. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aparição da fantasma de branco
na estrada RS 040, rodovia Tapir Rocha. Boa noite, Ana e demais seguidores. Sou o fulano da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gostaria de narrar um fato ocorrido em janeiro de 2015. Eu era bem cético com esses assuntos de aparições, fantasmas. Não acreditava, pois só ouvia histórias e relatos de outras pessoas. Eu jamais vi um. Até eu passar por um enorme susto na estrada em janeiro de 2015. Eu estava em contrato, trabalhando em um condomínio fechado na cidade onde eu morava na época. No dia Viamão, estava em Viamão. No dia 15 de janeiro de 2015, pedi permissão ao meu supervisor para sair mais cedo do trabalho, pois iria viajar de moto pela primeira vez. Meu encarregado me autorizou a sair às 10h30 da noite. Cheguei em casa, comecei a arrumar minhas coisas, a revisar a moto e partir para o litoral. Minha rota seria Viamão para a praia de Magistério, via estrada RS 040 ou rodovia Tapir Rocha. Percurso de uns 101 quilômetros, mais ou menos, 101 quilômetros, 100 quilômetros mais ou menos. 1h e pouco de viagem. Saí de casa por volta da meia-noite. Rodei uns 25 quilômetros, viagem tranquila, estrada muito calma. Parei num posto de gasolina para descansar uns 10 minutinhos, beber uma água. Confesso que estava bastante nervoso com essa viagem sozinho, ainda mais de moto. Mas eu queria muito passar 2 dias na praia. Estava precisando descansar. 2014 foi um ano bem difícil para mim. Eu queria ver outros horizontes e um cheirinho de mar faz os problemas sumirem, não é? Pois bem, sigo minha viagem, moto tinindo. Tudo certo. Até que ao passar pela cidade de Capivari do Sul, saindo do município, já na estrada, uns 4 quilômetros, uma escuridão na estrada, vejo pela luz do farol, na minha frente, a uns 600 metros, uma senhora toda de branco, descalça, cabelos lisos e longos até a cintura, bem escuro mesmo, empurrando o que seria um carrinho de criança. Meu Deus! Na hora eu comecei a diminuir a velocidade, pois eu pensei que talvez essa senhora precisasse de ajuda. Já estava ali a uns 100 metros dela, um frio na espinha. Já estavam 100 metros dela quando senti um frio na espinha, pois ela não estava andando como uma pessoa normal. Eu gelei. Cada vez que eu chegava mais perto, ela diminuía os passos. Parecia que estava em câmera lenta, cada vez que eu chegava perto. Agora eu já estava uns 10 metros dela e algo me dizia para eu sumir dali. Eu não estava com medo, mas é como se o meu sexto sentido dissesse: cai fora, acelera. E fui tomado por um mau pressentimento horripilante. Agora eu já estava do lado da mulher de branco. Parei a moto, virei para falar e a mulher não tinha rosto. Arranquei com a moto dali, mas eu fui obrigada a parar para olhar de novo, gente. Sim, ela não tinha face. Eu me arranquei dali tão rápido e não acreditava no que acabava de presenciar. Parecia que tudo fazia um certo complô, pois eu rodei uns 30 quilômetros pela rodovia e não passava por mim nenhum veículo. Eu surtando na moto, tentando entender o que era aquilo. Quando estava ali próximo ao meu destino, a praia de Magistério, já me acalmei. Contei aos meus familiares assim que cheguei o que eu passei e todos ficaram perplexos. Semanas após esse ocorrido, comecei a pesquisar pela internet sobre algum outro viajante da RS 040 que tivesse passado pelo mesmo que eu. Só consegui encontrar alguns relatos bem vagos. Mulher de branco na RS 040, no mesmo ponto onde eu já vi. Para tentar resumir, aos que dizem essa senhora é uma índia da região com problemas mentais que vaga à noite pela estrada, só que nenhum relato diz que ela não tinha rosto,
e que empurra um carrinho de criança? Espero que com esse relato outros tenham a coragem de contar o mesmo que eu passei naquela estrada. Jamais quero ver aquela senhora na minha frente de novo. Sinistro é apelido. Obrigado por ler o meu relato. Um forte abraço. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, tudo bem, ela poderia estar com um carrinho ali porque ela tem algum problema mental, né? E fica lá descalça no meio da madrugada, no meio da estrada. Mas e o rosto? E aí, não ter rosto? Aí fica esquisito. Aí é muito estranho. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler aqui então as vagens que apareceram do nada. Olá, Anne e assombrados! O relato que vou contar ocorreu no sábado passado, dia 5 de fevereiro de 2022. Não se preocupe, pois no relato não terá nomes. O relato é bem curtinho, porém muito curioso e interessante. Era um sábado, como qualquer outro. Pela manhã fui ao mercado, é uma moça que nos conta até. Pela manhã fui ao mercado, que fica umas 2 quadras aqui de casa. Convidei minha filha para ir junto, já que sempre eu vou sozinha fazer as compras. E chegando ao mercado, escolhemos as nossas compras, colocamos no carrinho e fomos para o setor dos hortifruti. Ela separou umas batatas, tomates, cebolas e por aí vai. Até aí tudo normal. Mas eu vi umas vagens e pensei em fazer uma salada. Pedi para minha filha escolher algumas para mim. Nesse momento em que eu pedi, eu larguei o carrinho ali perto dela e fui ver os pães doces, que pareciam deliciosos. Para ver os pães, eu levei apenas alguns segundos. Então me virei para pegar o meu carrinho de volta e vi bem em cima o saco de vagens. E mais adiante eu vi a minha filha enchendo o saquinho também com vagens. E disse assim: Fulana, por que você está escolhendo mais? Esses aqui já são suficiente. Ela me olhou e disse que ela não tinha colocado aquele saco ali, pois estava escolhendo ainda. Pensei, bom, então deve ser de alguém que deixou por engano no meu carrinho, né? Até olhei para me certificar que era o meu carrinho mesmo. Peguei o saquinho na mão e fiquei esperando para ver se alguém estava procurando em volta por algum saco. Ninguém apareceu por ali. Tinha até pouca gente ali. Então pensei que foi a minha filha para zoar comigo e eu disse: Fulana, foi você que deixou aqui para fazer gracinha, né? Até achei graça. Ela disse que não tinha sido ela. Eu insisti e ela novamente disse que não. Ana, foi tudo muito rápido. Foi realmente questão de segundos. É bem possível que não fosse ela mesmo. Foi como se eu tivesse dito que queria, piscasse os olhos e já estava lá. Por fim, acabei levando os 2 sacos de vagem, o que a minha filha escolheu e aquele que apareceu no carrinho. Ana e assombrados, o que vocês acham que ocorreu? Eu não posso esquecer de mencionar que acontecem coisas bizarras ali e no caminho para esse mercado. Eu vou diariamente lá. Mas eu não tenho medo, eu acho até divertido. Obrigada por ler meu pequeno relato, tenho vários, vou enviando assim que possível. Então, pera lá. Acontecem coisas bizarras naquele mercado, como o que mais, por exemplo? Conta pra gente. Então, isso não é um caso isolado nesse mercado, de alguma coisa estranha acontecer no mercado e no caminho até o mercado. Ela vai todo dia nesse mercado. Será que tem algum funcionário fantasma trabalhando ali? Que às vezes escutou você falar que queria vagem, já providenciou. Olha, funcionário do mês ainda, hein? Que providenciou. Será? O que mais? Agora eu fiquei curiosa. Quero saber o que mais que acontece, que já aconteceu de estranho nesse mercado. O que
pode ter acontecido, se for uma explicação, é que coincidentemente alguém passou, colocou ali a vagem no seu carrinho, foi às vezes para um outro ponto do mercado, achando que depois ia voltar, pegar, sei lá, o carrinho, mas tinha algum outro carrinho por perto para a pessoa se confundir? Por que a pessoa ia botar vou deixar esse carrinho aqui de presente, umas vagens? Ou a pessoa tinha que estar com um carrinho próximo para confundir, né? Criança, será que alguma criança estava ali? Coincidentemente já tinha pego umas vagens, colocou no carrinho errado? Não sabemos, né? O que parece realmente foi que você pensou que queria, falou delas e imediatamente elas apareceram ali. Olha, tenta com uma coisa, mas... Ai, queríamos, né? Tem um relato aqui, vamos ver do que se trata, que é Meu Anjo Nitael. Olá, Ana, meu nome é fulano. Não se preocupe, meu nome já está trocado. Sou da cidade de São Roque, São Paulo. Minha história é a seguinte. Em 2016, minha mãe foi diagnosticada com um tumor no tímpano, um caso raro aqui no Brasil, e o único lugar que poderia fazer a cirurgia da minha mãe é no Hospital das Clínicas em São Paulo. Perto da internação, minha mãe fez eu prometer que não deixaria o emprego para ficar com ela, pois a minha mãe já iria ficar com a minha esposa, que tinha pedido a conta no serviço só para cuidar dela. No dia da cirurgia, estava trabalhando... No dia da cirurgia, estava trabalhando 0 hora. Que é isso? Ao chegar em casa, por volta das 8h30 da manhã, confesso que chorando, me ajoelhei na beira da cama e orei. Como de costume, nunca peço nada, apenas agradeço por tudo. E estava agradecendo, já pensando no futuro, agradeci por tudo que Deus tinha feito na vida da minha mãe e por ter enviado suas bênçãos e recuperação que ela teve após a cirurgia. Me deitei e peguei num sono profundo. Foi aí que tive o sonho mais revelador da minha vida. Sonhei que estava no Hospital das Clínicas à noite, estava tudo meio escuro, estava de frente com a porta onde ela estava internada na UTI e pela porta vi que tinha um homem sentado nos pés da cama, com a mão esquerda estendida sobre o pé esquerdo da minha mãe. Era um cara muito alto, cabelos pretos, pele branca, estava usando uma camiseta branca e acho que tipo uma calça jeans e tinha a costa bem larga, dava para perceber que era um homem bem forte. Entrei no quarto e fui direto a ele, só que ele não estava nem aí para mim e ele continuou de costas. Aí perguntei a ele, o que você está fazendo aqui? Ele só deu uma olhadinha de canto de olho e me respondeu, você não me chamou. É uma pergunta ou uma afirmação? Você não me chamou? E deu uma risadinha meio debochando da minha cara. E eu insisti, quem é você? O que você está fazendo aqui? E ele me respondeu de novo, você me chamou aqui. E eu perguntei de novo, qual é o seu nome? E ele olhou de novo do mesmo jeito e me respondeu, quando você for me procurar, me procure pela sua data de nascimento. E novamente deu uma risadinha e voltou a olhar para a parede, sempre com a mão esquerda sobre o pé da minha mãe. Então, desisti daquele cara e fui fazer um carinho na minha mãe e ela estava com a cabeça toda enfaixada, apenas com o olho, boca e nariz de fora. E eu falei perto dela, vai ficar tudo bem. Acordei assustado, mas para mim é normal ter sonhos sem pé nem cabeça. O tempo foi passando e logo a minha mãe recebeu alta. Chegou em casa bem debilitada, mas estava bem, se alimentando por sonda, não podia ainda beber água, apenas umedecer a boca.
Eu ficava muito triste com aquela situação, mas agradecia por ela estar viva e aparentemente bem. Ela foi se recuperando e logo estava já sem a sonda, podendo se alimentar devagar, com sopas e coisas do tipo, e já podendo beber água também aos poucos. E ela começou a falar com a voz bem rouca e baixa, mas já podíamos conversar com ela. Um belo dia, minha mãe me chamou para conversar e disse que tinha acontecido algo estranho. Falou que após a cirurgia, no outro dia, a médica que estava cuidando dela chegou até ela e perguntou quem era o homem que estava... E perguntou o seguinte: quem era o homem que estava com você após você sair do centro cirúrgico? Sei que não é possível ter visitas nesse período, mas o homem estava no pé da cama e com a mão sobre os seus pés na hora. Na hora, achei que fosse um filho seu. Por isso deixei e não entrei no quarto, mas após um tempo eu voltei e dei uma olhadinha pela porta e vi que esse homem já não estava mais. Achei estranho, procurei pelos corredores, não achei. A minha mãe apenas mexeu a cabeça, sinalizando que não sabia de nada para a médica. Quando ela me contou isso, me deu um arrepio dos pés à cabeça. E na hora eu me lembrei daquele homem do que aquele homem me disse no sonho. Fui para minha casa, que fica do lado da casa da minha mãe, peguei o notebook e procurei anjo pela minha data de nascimento. E para minha surpresa, isso realmente existe e estava lá o meu anjo protetor, que se chama Nitael, e protege aqueles que nasceram no dia 17 de dezembro. Fiquei surpreso e intrigado com tudo aquilo. Voltei para casa da minha mãe e falei para ela que no dia da cirurgia eu tinha me ajoelhado e agradecido a Deus por ter enviado suas bênçãos e por tudo ter ficado bem. Confesso, Ana, que nunca tinha acreditado nisso de anjos, mas depois comecei a pensar em tudo, e certas coisas realmente não tinham explicação, a não ser a mão do próprio Deus ou dos seus filhos, os anjos que nos protegem. Ai, que legal! Sabe o que isso me lembrou? O filme... Como é o nome do filme? Anjos Rebeldes. Vocês lembram? Vocês assistiram esse filme? É dos anos 90, eu acho que esse filme. Anjos Rebeldes. Quando eu assisti esse filme... Ai, eu devia ter quanto? Uns 10 anos? Uns 10, 9 anos, sei lá. Sei que eu fiquei encantada com aqueles anjos. Eu falava, gente, qualquer um pode ser um anjo aqui. Olha que legal. Gente, eu fiquei assim, sonhando com aquele filme, com os anjos do bem, anjos do mal, e aquela luta. E o outro anjo que não tinha olho, e que eles saíam um negócio de dentro deles e entrava no outro, eles tinham que proteger. Aí no filme que ele falou, é com um ator bem famoso, que eu não sei o nome agora, que ele era o anjo Gabriel. Na verdade, o anjo Gabriel, ele tinha ciúmes, ele quase que era um anjo caído também lá. E aí ele falava, sabe por que a gente tem essa marquinha aqui, no lábio superior aqui? Porque quando você nasce, a gente te conta um segredo e depois faz shh, pra você não contar pra ninguém. Então essa marquinha aqui, ó, seria do anjo que faz assim, você shh, pra você não contar esse segredo. E aí você esquece desse segredo e não conta pra ninguém. Mas existe um segredo. Mas nossa, achei muito legal, muito legal. Um dos melhores filmes até hoje, assim, que eu gosto. Ah, eles tinham o negócio da lança do destino. Acho que é isso, eu tô confundindo os filmes. Que eles tinham que achar onde estava a lança do destino, é isso? Ou eu tô confundindo isso com Constantine? Ah, não sei, já tô doida, que faz muito tempo que eu não assisto Anjos Rebeldes. Mas eu amo aquele filme. Já amei assim com 9 anos de idade. Fiquei impactada. Querendo que um anjo viesse brincar comigo daqueles. Bom, vamos aqui dar mais uns beijinhos. Próximo relato. A mulher na quaresma. É um moço que nos conta, ele é do Rio de Janeiro. O meu pai estudava à noite em um colégio aqui no bairro. Estudavam ele e alguns tios e tias. Na época, havia 2 caminhos para a casa dos meus avós.
O primeiro, mais perto, tinha que passar por dentro de um rio, porque não havia ponte. Gente, tinha que passar por dentro do rio. E aí saía perto de um cemitério. E o segundo, que era um caminho mais demorado, né? E eles sempre passavam pelo caminho mais longo, né? Até para evitar passar dentro do rio e sair na porta de um cemitério também ia pelo mais longo. Numa noite muito abafada de quaresma, quando eles saíam da escola, viram uma mulher no ponto de ônibus, chorando muito. A mulher era muito bonita e meu pai e um tio começaram a perguntar para a mulher se estava tudo bem. A mulher, sem dizer uma palavra sequer, levantou e saiu andando. Eles foram atrás, mexendo com ela. Quando chegou na divisa dos dois caminhos, ela entrou no caminho mais curto e o meu pai e o meu tio foram atrás. Ela foi o caminho todo quieta, nem olhava para trás. Meu pai falou que ela só foi olhar para trás quando chegou na frente do cemitério. Quando a mulher olhou para trás, ela tinha um farol de caminhão no rosto. Era uma luz. E eles correram tanto esse dia que chegaram em casa exaustos. Contaram a história para minha avó, que chamou a atenção deles e mandou eles rezarem para aquela mulher encontrar a paz. E aí, é porque era época de quaresma? Meus avós também, bisavós, contavam, minha mãe contava para mim que eles contavam a ela, de que tinha essas aparições dessas mulheres na beira da estrada, dessas mulheres não, eles já viu uma mulher andando, uma mulher de branco andando na beira da estrada, só que de repente ele se tocou que ali na beira da estrada era repleto de folha seca naquele pedaço. Imagina, qualquer coisa que passe num tapete de folhas secas faz muito barulho. Imagina, você já andou num chão repleto de folhas de árvores secas? Faz maior barulhão. Tchac, tchac, tchac. E aí eles repararam que aquela mulher de branco andava ali do lado, mas não fazia nenhum barulho. E eles também falavam com ela, boa noite, tá precisando de alguma coisa, ajuda, porque é uma mulher andando sozinha no meio do sítio, né? E a mulher não falava nada. E aí que eles viram que ela não fazia barulho nenhum nas folhas secas também. Então eles falaram, é uma aparição, né? Vamos embora daqui. Fora que o cavalo também não queria passar por aquilo. O cavalo relutava e relinchava em passar ali perto. Agora, eu só não me lembro se isso era época de quaresma, se não me engano, sim. Que eles contavam que essas coisas aconteciam. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tá, beleza. O bicho preto e a maledite. Oi, Ana e assombrados. Os nomes estão trocados. Obrigada. Acho que é uma moça que nos conta. Eu vou relatar o que aconteceu com uma amiga. Ela é do interior de São Paulo. Em uma madrugada de sexta para sábado, a Mia foi até a cozinha beber água e viu que sua filha Roberta, de 10 anos, ainda estava mexendo no celular. Então falou para ela guardar o celular, pois nos fins de semana ela deixava a filha ficar um pouco mais ali com o celular, mas nem tanto tempo assim também, pois já era uma meia-noite. Roberta guardou e foi para a cozinha falar algo e a Mia falou para ela ir dormir. Nesse momento, a Roberta disse que viu algo feio no rosto da Mia, da mãe, é isso? Ela não soube explicar o que, mas disse que não parecia ser mais a sua mãe. Com o susto, ela gritou e começou a chorar. Quando olhou novamente, o rosto da mãe estava normal. Mia perguntou o que houve. Roberta tentou explicar e ficaram ali sem entender nada e deixaram por isso mesmo. Na madrugada de sábado para domingo, Mia, que estava cochilando e não tinha visto que Roberta estava no celular aquelas horas, quando acordou, 1h20 da manhã, viu que a luz do quarto da filha estava acesa e foi ver. Chegando lá, Roberta estava com medo e chorando, perguntando o porquê do choro. Ela respondeu que quando foi guardar o celular e ia usar o banheiro para enfim se deitar e dormir, viu na cozinha algo preto passando perto do fogão, no chão, passando direto e sumindo.
mas pensou que era o gato. Porém, quando olhou para a porta do quarto da mãe, que estava fechada, ela viu um bicho preto, grande, peludo e com dentes grandes e brilhantes. Nisso, ela olhou para a porta do banheiro e viu seu irmão mais novo rindo de um jeito estranho, sendo que o irmão dela estava deitado no colchão que ela estava anteriormente. Então Mia levou Roberta para dormir no quarto dela. O irmão mais novo, como estava dormindo, não viu nada, e nem o marido de Mia também não viu nada, pois dormia profundamente. Então, peraí, a visão que ela teve do irmão foi assim: na verdade, o irmão estava dormindo, mas ela viu o menino rindo no corredor, é isso? Na porta do banheiro. Nisso, ela olhou para a porta do banheiro, viu seu irmão mais novo rindo de um jeito estranho. Mas, na verdade, o menino estava dormindo no colchão que ela estava lá. Então, talvez algum espírito tomou a forma dele e estava ali zombeteando. Tá. Mia disse que ficou com muito medo disso também. Fechou o quarto inteiro e foi conseguir dormir, era 4:30 da manhã já. No dia seguinte, Mia chamou um pastor para orar na casa. Ele orou e revelou várias coisas que só ela sabia que estava acontecendo. Tipo, você não dorme há anos. E era verdade, por causa de ansiedade, ela não conseguia dormir direito. Disse bastante coisas interessantes e mandou Roberta orar, que oração de criança pura, as orações de crianças puras são mais fortes e que crianças são puras e inocentes até os 12 anos. Enfim, disse que o espírito maligno já tinha saído da casa. Mia me disse que não via nada na casa antes, nem ela e nem o restante da família. Porém, no início, quando se mudou, tinha medo de ficar sozinha na casa, porque era a casa de um irmão falecido e ele ouvia passos, ou ela, porque era a casa de um irmão falecido e que ouvia passos, vozes, coisas caindo, mas ela ouvia isso no início, é isso? Mas achava que era coisa de sua cabeça. E 5 anos depois, aconteceu isso com a filha dela. Para tentar desvendar o ocorrido, perguntei para Mia o que a filha via no celular, o que ela ficava assistindo ou vendo no celular. Ela disse que ficava vendo Naruto e TikTok. Perguntei se ela assistia filmes de terror e ela respondeu que não mais, pois a filha tem medo. Se a Mia assistia filmes de terror. Ela disse que não mais porque a filha tinha medo. Ao conversar um pouco mais, ela revelou que tem uma cunhada que é Maledite, que já ajudou muito essa cunhada, lá, tá vendo? E em troca é só intriga e briga. Maledite, que é esposa de um irmão, tem inveja de Mia, mesmo não tendo riqueza nenhuma, nem luxo, e que essa cobra vive colocando os pais da Mia contra ela. Pelo que se percebe, ela quer tomar o pouco que a família tem para ela. Até colocou os pais da Mia para morar na casa dela e o aluguel de uma casa do pai da Mia é a Maledite que fica com a grana. O irmão da Mia não faz nada, pois também se aproveita do dinheiro dos pais. Então é maledito também. Aliás, comprou a casa dele com dinheiro do tempo de serviço do pai. Mesmo tendo um emprego, ele suga os pais idosos. Mia já alertou os pais, mas eles ficam bravos e defendem a Maledite. Tudo que a mãe da Mia compra para ela, a Maledite também quer. E no fim, ela tem que comprar para as duas. E muitas outras coisas ruins ela já fez também, até tentar expulsá-la da própria casa quando ela estava grávida ainda. Essa casa é do pai da Mia e na época moravam no mesmo terreno. Hoje em dia a Maledite está em um outro bairro, longe, mas não perde a oportunidade de atormentar a Mia. Mia diz não saber se fizeram alguma magia para ela ou o porquê aconteceu isso assim, de repente, sem motivo aparente.
já que o pastor não revelou nada do tipo. O que vocês acham, Ana e Assombrados? Olha, eu acho que se essa maledite é maledite assim mesmo, não precisa talvez fazer um trabalho de magia. Só a carga negativa que ela envia ali em pensamento o tempo todo, talvez já seja suficiente para alguma coisa atormentar. Ou transformar, sabe, aquelas formas de pensamento, tulpas, essas coisas. Não sei, o que vocês acham? Então vamos ler este daqui, ó. O que nos acompanhava? Vamos ver. Oi, Ana e Assombrados, ficarei muito feliz ao ouvir o meu relato. Fique tranquila que todos os nomes estão trocados. Sou mais uma fulana. Hoje, lá, tá vendo? Trocou os nomes e avisou. Todos os nomes estão trocados. Beleza, agora eu já sei. Também porque não adianta trocar o nome e não me avisar que trocou. Aí como que eu vou saber se trocou ou não trocou, não é? Então tem que avisar. Sou mais uma fulana, tenho 42 anos e o que vou relatar aconteceu em meados dos anos 90, quando eu era adolescente. Eu tinha uma melhor amiga chamada Camila. Eu e Camila vivenciamos algumas coisas estranhas pelas quais Eu e Camila vivenciamos algumas coisas estranhas, eu acho, as quais eu quero relatar. É isso? Bom, sabe aquela amizade de adolescente onde uma não desgruda da outra? Pois é, éramos assim. Andávamos de braços dados para todo canto. Se fôssemos no mercado, nós íamos juntas. Se tivesse louça para lavar, uma ajudava a outra. E era assim a nossa amizade, todo santo dia. Porém, aconteceram algumas coisas estranhas. Primeiro fato. Tinha uma árvore imensa bem em frente ao prédio em que morávamos, e toda vez que nós duas passávamos pela árvore, eu ouvia as folhas se agitarem. E em seguida eu escutava a mãe da minha amiga chamando ela lá da janela do prédio, gritando: Camila! Eu olhava e não via ninguém na janela do apartamento dela. E isso era sempre. Um dia eu cheguei a pensar que a mãe dela era muito chata por ficar chamando ela toda vez e saindo na janela. Não, por chamar ela toda vez e sair da janela após chamar. Só que uma certa vez a mãe dela foi viajar e ninguém ficou no apartamento. Minha amiga então dormiu na minha casa até que sua mãe voltasse. E eis que nesse dia lá estava eu e a Camila passando por aquela árvore novamente e, como de costume, ouvi de novo a mãe dela chamar. Aí eu me arrepiei. Eis que minha amiga olha para mim e diz: eu não sei porquê, mas sempre que passamos aqui por essa árvore, eu escuto a minha mãe me chamar lá do prédio. Eu me arrepiei inteira, mas se eu contasse que eu também ouvia, aí ficaria chato e ela não ia acreditar. Deixei pra lá e, apesar do medo, nesse dia eu lembro que eu nem dormi. Será que não era alguém que queria dar uma zoada nela? Algum amigo, alguma coisa que, sei lá, mas vivia na janela, que via toda vez passar por lá e chama. Mas quando a pessoa chama assim, a pessoa geralmente tipo vai, ai, sabe? Não vai chamar e sumir. E as duas reconheceram como sendo a voz da mãe dela. Mas que coisa. Oi, Marizinha. Tudo bem? Tudo bem? Deita aí na cadeira. E já vem a outra também. Eita. E a Marie não topa a mocinha, não. Vai. Mas não vai enxuriçar a Marie também. Aí, tomou tapa na cara. Mas, meu Deus do céu. Pra que brigar? Briga de gato agora do ao vivo. Pronto, Marie já saiu braba. E a mocinha vai atrás. A mocinha não tá nem aí. Ela vai, deixa eu cheirar você. Você não gosta de mim, mas eu vou chegar perto de você mesmo assim. Bom, segundo fato. Eu e a Camila estávamos sozinhas. Era noite. Estávamos sentadas na área de serviço, conversando, olhando pela janela e esperando meu pai chegar.
As janelas do prédio abriam sempre para frente e assim dava para ver o reflexo da cozinha devido à luz estar acesa. Enfim, estávamos bem tranquilas conversando quando escutei passos vindo da cozinha. Quando olhei pelo reflexo, vi que era um vulto que passou muito rápido. E eu achei, ou eu quis acreditar, que era apenas uma impressão minha. Voltamos a conversar, voltamos à conversa, mas o fato aconteceu de novo. Eu ouvi um passo, olhei o reflexo da janela e vi um vulto preto na cozinha. Quando voltei o rosto a olhar para Camila, ela estava com os olhos estalados e disse: "Meu Deus, você viu o que eu vi?" E eu não respondi, só corremos gritando. Vocês estavam no seu apartamento ou no apartamento dela? Acho que no seu, porque estavam olhando pela janela esperando... Não sei em qual apartamento. Eu estávamos sozinha, era de noite, estava esperando o pai dela chegar, mas às vezes ela podia estar no apartamento da Camila, olhando para a rua para ver se o pai dela chegava, não sei. Bom, terceiro e último e pior fato. Já tínhamos agora 15 anos, continuávamos muito amigas. A mãe da Camila era solteira e o meu pai era viúvo. Minha mãe já era falecida fazia 6 anos. Então meu pai e a mãe dela eram amigos. Eles gostavam de ir aos bares juntos quase toda sexta-feira. E um certo dia, eu e minha amiga conhecemos 2 meninos que ficamos de namorico. Só que eles estavam com más intenções. Mas nós duas éramos ingênuas e não estávamos percebendo isso. Então combinamos de nos encontrar com eles num sábado. E como de costume, na sexta o meu pai e a mãe dela foram nos bares. Eis que o meu pai acorda no sábado e eu ouvi ele contar algo muito sinistro para minha tia que cuidava de mim. Ele dizia a ela o seguinte, isso é meu pai contando, ele disse assim: "Nossa, ontem eu estava com a Cláudia, a mãe da Camila. Eu estava com a Cláudia no bar e ela de repente ficou com os olhos castanhos." Porque ela tinha os olhos verdes, ok? De repente ela ficou com os olhos castanhos e começou a chorar muito e olhou para mim e disse: "Cuida da fulana", no caso eu. "Cuida da fulana, por favor, cuida da fulana." E nisso ela desmaiou e eu tive que levar ela carregada para casa. Bom, eu fiquei assustada quando eu ouvi ele contar isso, contar essa história. Aí eu fui chamar a Camila, ela estava chorando e disse assim: "Nossa, minha mãe tá muito mal, ela tá fraca, tá assim desde ontem", e disse que incorporou. E então eu contei o que eu ouvi o meu pai contar para minha tia. No dia seguinte, lá estávamos nós duas indo ao encontro daqueles garotos. Eles chegaram com um papo estranho e com más intenções. Nós duas ficamos com muito medo, pois nos lembramos do recado da minha mãe através da mãe dela na incorporação que o meu pai relatou. E fugimos dos garotos. Bom, Ana, esses são alguns relatos que ocorreram com nós duas. Até hoje, quando eu lembro disso, me dá um arrepio e um medo. E eu penso que alguém do outro lado nos acompanhava naquela época. Desculpe se o relato ficou confuso, procurei explicar o melhor possível. Um abraço. Então você acha que desde aquela voz chamando pela Camila, o vulto na cozinha, tudo seria alguém acompanhando vocês? E ali foi um recado da sua mãe? Será que a sua mãe falou através da Cláudia para cuidar de você, talvez para não deixar você ir aquele encontro com os meninos e tudo mais? Pode ser, pode ser. Bem interessante. Cadê? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.